Aplauda Ele porque Ele é santo. É para Jesus, aplauda Ele porque Ele é santo. Ele é digno de toda honra, de toda glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Essa é uma palavra que veio de encontro ao meu coração, e eu tenho certeza que ela também irá de encontro ao seu. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: como está o seu coração? Convença ela: como está o seu coração? Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 1 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem à sua destra os 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos ou não, e não são, e tu o achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e te arrependa, e volte a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o seu castiçal, se não se arrepender. Tens, porém, isto ao teu favor, que se aborrece as obras dos nicolaítas, a qual eu também me aborreço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, da lei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Tome seu assento. Meus irmãos, quem nos escreve esta carta é o apóstolo João. O apóstolo João, quando encontrado por Cristo juntamente com seu irmão Tiago, eles são conhecidos como filhos do trovão. Certa feita, Tiago e João estavam com Jesus quando Jesus foi pregar a uma cidade e as pessoas não quiseram ouvir a Cristo. E eles disseram assim: Senhor, o Senhor não quer que nós oremos para que Deus mande fogo do céu e destrua todo esse povo? E Jesus olha para João e diz para ele assim: acaso você não sabe para qual tipo de espírito eu vos chamei? Não para espírito de rancor, para espírito de raiva, mas sim para que vocês sejam discípulos do amor, para que vocês tenham o espírito do amor, para que vocês preguem o amor. E se nós olharmos para a Bíblia toda ela se resume no amor de Cristo, no amor de Deus pelo seu povo. E à medida com que João foi andando com Cristo, assim como eu e você, o nosso caráter é transformado, as nossas atitudes são transformadas. À medida com que João caminhava com Jesus, o seu caráter foi transformado, as suas atitudes, as suas palavras, os seus gestos, e dias após dias. E João, ele se torna um dos maiores discípulos de Cristo. Foi João quem acompanhou Jesus durante toda a sua peregrinação sobre a Via Dolorosa. João foi dito como discípulo amado por Cristo. Foi João que conseguiu para que Pedro conseguisse entrar no Sinédrio para poder conseguir acompanhar o julgamento de Cristo. Foi João que diante da cruz ouviu Jesus dizer para ele assim: filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. Foi João, juntamente com Pedro, os primeiros discípulos a chegarem ao sepulcro de Jesus. Foi João, o último dos discípulos, a sofrer o martírio e morrer e ter a sua cabeça reclinada ao peito. Foi o único discípulo de Jesus que morreu de uma morte natural. A história da igreja vai nos dizer que
que o imperador Domiciano foi um dos homens mais cruéis que teve naquela época. Ele era conhecido como o novo Nero. Ele começa a estrategiar, ele começa a seguir as pessoas que proclamavam o Espírito proclamavam a palavra de Jesus. Ele começa a perseguir os discípulos de Cristo, e quando ele encontra João, a história vai dizer que ele tenta engenhar uma morte horrível para João. E a história vai nos dizer que ele manda um tacho de azeite fervente, e ele manda colocar fogo 7 vezes mais para que esquente, e ele joga um João dentro daquele tacho, para que João ele frite naquele óleo. Só que para surpresa deles, quando eles olham para ver o que acontece com João, quando eles estão esperando o fritar da carne, quando eles estão esperando o estralar dos ossos, quando eles estão esperando João gritar de dor, chorar de tristeza, eles olham para João dentro do tacho, meus irmãos, se banhando. Eles olham para João dentro daquele azeite fervente sem nada acontecer. E você sabe por que isso acontece? Porque o fogo, porque o calor daquele óleo, porque aquele fogo que estava aquecendo aquele tacho não era maior do que o fogo que estava dentro do espírito de João. Não era maior do que o fogo que aquecia o coração de João. Talvez lá fora hoje está um frio. Talvez muitas pessoas deixaram de vir pelo frio, mas você veio pelo fogo que te aquece. Você veio pelo fogo que somente Jesus tem a te oferecer. Entenda isso. E naquele tempo, quando uma pessoa não podia ser morta, quando uma pessoa se tornava perigosa para aquela política, eles levavam aquelas pessoas para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos, a ilha do esquecimento. A ilha onde uma pessoa ficava isolada, uma ilha vulcânica, onde não tinha o que comer, onde não tinha o que beber, longe de tudo e longe de todos. Então eles deixam João sozinho naquela ilha, esquecido, abandonado. Eu imagino João, um homem que andou com Cristo, um homem que viu maravilhas Jesus fazendo, um homem que pregou o Evangelho, trouxe pessoas ao Senhor, um homem que fez milagres em nome de Jesus, de repente se encontra sozinho. Quantas vezes eu e você nós nos encontramos sozinhos? Quantas vezes enquanto eu meditava nessa palavra, quantas vezes eu me encontrei sozinho? Mesmo minha esposa estando do meu lado, mesmo minhas filhas, mesmo meus colegas de trabalho, mesmo aí sentado, no banco que você está, com pessoas ao meu redor, eu me senti sozinho. João, talvez ele estava se sentindo sozinho, mas a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse capítulo 1, que ele escuta uma voz. E essa voz ela não era como qualquer voz que nós escutamos das pessoas. A Bíblia vai nos dizer que essa voz, ela era uma voz como de muitas águas. E a Bíblia vai nos dizer que João, quando ele olha para o semblante daquele que fala com ele, a Bíblia vai nos dizer, pastor Diego, que era do seguinte aspecto: que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram como de chama de fogo, que os seus pés eram como um latão reluzente, como se estivesse sido refinado em uma fornalha, e que a sua voz era como de muitas águas. Será que você consegue imaginar a saudade que João estava de Jesus? E quando ele olha para aquele homem que estava à sua frente, com olhos como de chama de fogo, eu entendo o seguinte: por muitas vezes eu me senti sozinho. Por muitas vezes você pode estar aí se sentindo sozinho. Talvez você esteja aí pensando assim: está tudo bem, está tudo ótimo, mas parece que eu estou me sentindo esquecido. Só que Jesus, ele não te vê como eu te vejo. Jesus, ele não te vê como o pastor Jefferson te vê. Jesus, ele não te vê como a sua esposa ou o seu esposo te vê. Jesus, ele não te vê como seus filhos te veem.
Jesus, ele não te vê nem como seu melhor amigo, aquele que mais te conhece te vê. Jesus, ele te vê com olhos como de chama de fogo. Eu acho que você deveria parar e pensar: eu me sinto tão sozinho, mas a Bíblia vai nos dizer que ele te vê em secreto. A Bíblia vai nos dizer que ele não te esquece. A Bíblia vai nos dizer que por mais que você se encontre sozinho, existe um Deus no céu que sempre está te olhando, que sempre está olhando por você, que sempre está te analisando, que sempre está te observando. O inimigo muitas vezes ele quer pegar e nos dizer que nós estamos sozinhos, que não adianta nós continuarmos a caminhada com Cristo, que por mais que nós façamos, nós não vamos conseguir alcançar. Mas ele está enganado, porque Jesus está te vendo, e ele não te vê como eu te vejo aqui de cima. Ele enxerga o seu coração, ele enxerga a sua alma, ele enxerga as suas atitudes quando ninguém está te vendo. Ele entende as suas lágrimas, ele entende o seu sofrimento, ele entende a sua dor. Somente Jesus é capaz disso. E Jesus, ele vai chamar João, ele vai dizer: João, sobe aqui que eu quero te mostrar algumas coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. E o que me chama a atenção, pastor Jefferson, é que dentre milhares de assuntos de Jesus para ele tratar com João, ele podia falar sobre os cavalos, os cavaleiros, ele poderia falar sobre a besta, sobre os candelabros, sobre a ira. Ele chega para João, o primeiro assunto que ele trata com João é sobre a igreja. Fala: João, escreve uma carta para a minha igreja. Você sabe por quê, irmãos? Porque foi pela igreja que Jesus morreu, e é pela igreja que ele ressuscitou. E a Bíblia nos diz que ele está intercedendo ao Pai pela igreja, como diz no livro de Hebreus. É pela igreja que Jesus ressuscitou. Foi por mim, foi por você. Então ele fala assim: escreve a igreja de Éfeso, a primeira igreja formada na terra. A igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. A primeira vez que Paulo ele foi pregar em Éfeso, a história vai nos dizer, em Atos capítulo 19, vai nos dizer que ele não foi aceito lá. As pessoas não quiseram ouvir. Mas numa segunda oportunidade, Paulo volta. E Paulo ele começa a pregar e ensinar o evangelho. E a história vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que ele encontra 12 discípulos de Cristo lá. E ele chega para eles assim, ele fala assim: com que tipo de espírito vocês são batizados? Ele falou assim: nós somos batizados com o batismo de João, com o batismo das águas. Ele vai dizer: não, teve um outro batismo, um batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele começa a impor as mãos sobre aqueles homens, e o Espírito Santo desce sobre a vida deles. Eles começam a falar em línguas, eles começam a adorar, eles começam a glorificar o nome de Deus, e eles começam a ser cheios do Espírito Santo, eles começam a ter ousadia, autoridade, começam a fazer coisas no nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que então Paulo começa a pregar no Sinédrio. Você consegue imaginar isso? Lá vai Paulo pregar no Sinédrio, Paulo andando em direção ao Sinédrio. Eu fiquei pensando isso ontem a tarde toda. 12 homens atrás dele, em uma cidade que era incrédula. 12 homens cheios do Espírito Santo, Jefferson. 12 homens cheios do poder de Deus. Enquanto Paulo andava, enquanto Paulo pregava na sinagoga, os homens lá louvando, engrandecendo, falando em línguas, o Espírito do Santo de Deus agindo na vida daqueles homens. A história vai nos dizer que a consciência do Espírito Santo na vida daqueles homens foi tanta que eles começaram a confessar seus pecados em praça pública. Vai nos dizer que eles não davam mais espaço para o pecado. A história vai nos dizer que
Enquanto Paulo pregava na sinagoga, os políticos começaram a ficar incomodados e eles expulsam Paulo de lá. E ele monta uma escola chamada Escola de Tiranos. E nessa escola ele começa a ensinar, ele começa a profetizar, e lá ele ensina por 2 anos. E a Bíblia vai nos contar que as pessoas elas começam a se converter, eles começam a se entregar a sua vida em Cristo. E a consciência dos seus pecados era tanta que eles iam em praça pública confessar os seus pecados, que eles começaram a queimar os seus livros de feitiçaria. Eles tomaram essa decisão, eles tomaram a decisão de decidir por Cristo, eles tomaram uma decisão de adorar. E a Bíblia vai dizer que não havia mais espaço para pecado naquela cidade. Jesus ele vai dizer aqui na carta: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo. Eles não tinham preguiça, irmãos. Era qualquer horário, era qualquer hora, era qualquer momento, eles adoravam. Eles não tinham preguiça de fazer a caridade, eles não tinham preguiça de fazer a ação social, eles não tinham preguiça de vir trabalhar na igreja, eles não tinham preguiça não tinha hora para orar, não tinha hora para louvar, era 24 horas a todo instante. Era de fé em fé e era de glória em glória. Explodiu um avivamento em Éfeso. As pessoas que chegavam lá para pregar a palavra de Deus, que eram falsos profetas, eles eram postos à prova. E se eles estivessem errados, eles eram tidos como mentirosos, porque era uma igreja que estudava a palavra de Deus dia e noite, buscava a palavra de Deus dia e noite. Como diz a canção: dá-me de beber, pois tenho sede. Dia e noite eles adoravam. Imagina você no seu trabalho, com pessoas que buscam a Deus dia e noite. Imagina você na faculdade, na escola, no grupo de futebol, qualquer lugar que seja, com pessoas que buscam a Deus dia e noite. Você lá na sua mesa, trabalhando, de repente a pessoa do seu lado começa a chorar. De repente você olha para o seu outro lado, a outra pessoa que está do seu lado começa a chorar. De repente, missionária Cecília, você olha para trás, a pessoa que está atrás de você começa a chorar. Você fala: gente, o que está acontecendo? Por que esse choro? Eu estou chorando porque eu preciso confessar os meus pecados. Eu estou chorando porque eu preciso ter uma vida reta. Eu estou chorando porque eu preciso ter uma vida de santidade dia após dia. Eu estou buscando a presença de Deus. Eu não sei, eu tento me controlar, mas quando eu começo a pensar no que Cristo fez por mim, as lágrimas começam a tomar conta de quem eu sou. Era de fé em fé, era de glória em glória. Eles trabalhavam com amor. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer: somos criados para as obras do Senhor. Nós somos feitos e criados para exercer a obra do Senhor. Trabalho árduo, uma igreja que conhecia a palavra. Outro ponto positivo, Deus vai dizer assim: eu tenho algo a teu favor. Eu tenho algo a teu favor, que você se aborrece com os nicolaítas. Os nicolaítas, irmãos, eram uma sociedade que, se nós fôssemos traduzir para o dia de hoje, era tipo assim: não tem nada a ver. Usar uma roupa escandalosa, não tem nada a ver. Tomar só e não me embriagar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Jefferson. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ser uma pessoa dentro da igreja e ser outra lá fora, enganar os meus clientes. Não tem nada a ver, é negócio. Essa era a pregação deles. Deus disse para eles: eu tenho ao teu favor que você se aborrece com os nicolaítas. Uma igreja, irmãos, que não tinha para onde escapar. Tudo era amor,
tudo refletia o amor de Deus. Uma igreja que teve Paulo como seu pastor, depois uma igreja que teve Timóteo como seu pastor, depois uma igreja que teve João como seu pastor. Já imaginou congregar numa igreja que tenha Paulo, Timóteo e João como os pastores? Uma igreja que transpirava o avivamento de Deus, uma igreja que transpirava o amor de Deus, uma igreja que tudo que você olhava era fé e fé, era glória em glória, tudo transmitia Jesus. Só que a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha para aquela igreja e fala assim: tenho porém contra ti. Romanos capítulo 8 vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a pergunta que eu tenho para nós nessa noite é: e quando Deus for contra nós? Quem será por nós? Quem será por mim? Quem será por você quando Deus for contra nós? A Bíblia vai dizer assim: tenho contra ti que abandonou o seu primeiro amor. Abandonou, não deixou. Mas como assim, Jefferson? Você acabou de falar que era uma igreja que vivia de fé em fé, era uma igreja que vivia de glória em glória, era uma igreja que conhecia a palavra, era uma igreja que tinha o seu trabalho árduo, era uma igreja que pregava, que colocava à prova as pessoas que mentiam. Como assim? Era uma igreja que meditava na palavra dia e noite. Eles procrastinaram, eles entraram no automático. Irmãos, quando eu comecei a refletir nessa palavra, eu comecei a lembrar de mim, sabe? Eu passei por um período onde eu tive um momento muito difícil na minha vida, e depois que eu achei que eu tinha saído disso, eu estava na igreja, mas eu estava ali. Eu estava na minha casa, mas eu estava lá. E eu esfriei. Eu vestia a melhor roupa, eu mantinha meu cabelo cortado todos os domingos para vir ao culto. Eu preparava o melhor que eu tinha, mas quando eu sentava ali, eu sabia que eu estava ali, mas alguma coisa estava faltando. É como um casamento. O esposo chega em casa, a esposa que trabalha em casa, ela tinha já arrumado a sua cama, já tinha arrumado toda a sua casa, tinha feito a refeição preferida do seu esposo, ela já tinha banhado as crianças, a mesa estava posta, estava tudo perfeito. O cara chega, pastor, e ele abraça sua esposa, dá um beijo nela, abraça as crianças, senta na mesa. Aí ele olha para ela e diz assim: alguma coisa está errada. Aí ela olha para ele e fala assim: mas como assim? Está tudo perfeito, a casa está arrumada, as crianças já estamos todos prontos para jantar, a comida está perfeita, está tudo perfeito. Mas eu não sei, você não me ama mais? Eu te amo, mas parece que aqui não é o meu lugar. Parece que as coisas já não são mais da mesma forma. Ou a mulher, que o homem chega em casa com um buquê de flor, entrega o buquê de flor mais preferido dela, traz para ela aquele bombom que ela mais ama, e chega para ela e entrega. Ela olha para ele e fala: nossa, que delícia, é o bombom que eu queria, é a flor que eu adoro. Mas parece que está faltando alguma coisa, parece que algo não está encaixando, parece que eu não te amo mais. Eu estou aqui,
Eu sou feliz com você, mas parece que eu não te amo mais. Quem aqui casaria com uma pessoa que você saberia que você estaria com ela, mas chegaria um momento que você sentiria que aquele ali não era o seu espaço? Quem aqui faria isso? Assim se tornou a igreja de Éfeso. Eles se esqueceram o primeiro amor. Eles se esqueceram o que Deus havia feito. Eles esqueceram os princípios. Tudo entrou no automático. Eles já não iam adorar a Jesus pelo que Ele era, e sim pelo que Ele podia fazer. Eles já não iam mais buscar a presença do Senhor como antes. Eles já não oravam como antes. Eles já não buscavam como antes. Eles já não louvavam mais como antes. E aquela igreja se esfriou. E a pergunta que Jesus fez para mim ontem, e que eu faço para você hoje: como que está o seu coração? Como está o seu coração hoje? Lembra de onde você caiu. Lembra? Lembra? Lembra de quando você conheceu a Cristo? Lembra como você era quando você conheceu Jesus? Lembra de onde Ele te tirou? Salmo de número 40 vai dizer: eu esperei com paciência, e Ele finalmente ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco de lama profundo. Ele me pôs sobre uma rocha, colocou um novo cântico em minha boca. Lembra? Lembra da pessoa que você era quando você teve o seu encontro com Jesus? Ontem eu comentava com a Fabiana: você já esteve perto de uma pessoa apaixonada? Você já esteve perto de uma pessoa apaixonada? Chega a ser chato. Do que ela fala? Do que ela fala? Ela fala somente daquela pessoa que ela ama, de mais nada. Nossa, como é lindo, nossa, como é maravilhoso, nossa, tudo ali é bom, tudo ali é lindo. Lembra de quando você conheceu a Cristo? Lembra de como você era apaixonado por Ele? Lembra como tudo nele te seduzia, tudo nele te atraía, tudo nele em você chamava a sua atenção. Não importava quem estava do seu lado, não importava quem estava na sua frente, não importava quem estava à sua volta, tudo era sobre Ele, tudo era para Ele, tudo transpirava a Ele. Nós precisamos voltar a nos apaixonar por Cristo. Nós precisamos voltar a amá-lo como nós amávamos no começo. Nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar quando deitarmos no travesseiro e pedirmos ao Senhor toda noite: Senhor, que amanhã, o dia de amanhã, ele seja como foi no primeiro dia. Eu quero te encontrar como eu te encontrei no primeiro dia. Eu quero que o meu coração arda como eu ardei no primeiro dia. Eu quero orar ao Senhor como eu orava nos primeiros dias. Eu quero voltar a me apaixonar por Ti, Jesus, como eu me apaixonava nos primeiros dias. Lembra de onde você caiu. Se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. A misericórdia do Senhor. Repita comigo: misericórdia. A misericórdia de Deus é o tempo que Ele nos dá antes que Ele venha. Deus, Ele dá a sua misericórdia para que nós entendamos que o tempo ele se finda e que nós precisamos lembrar de onde nós caímos. Nós precisamos lembrar onde nós erramos. Nós precisamos lembrar onde nós falhamos com Ele. Aí você olha para mim e fala assim: não, Jefferson, eu
tenho uma vida de oração, eu não magoei ninguém, eu não feri ninguém, eu não entristeci ninguém. Mas quem disse que a saudade que Deus tem é só sua? Quem disse que a saudade é só sua? A saudade também é dele. Ele tem saudade de você. Ele tem saudade de quando você orava. Ele tem saudade de quando você louvava. Ele nos dá uma oportunidade hoje de nós nos inclinarmos e nós entendermos quem nós éramos e quem nós estamos nos tornando hoje. Será que realmente nós buscamos a Deus como nós buscávamos? Será que realmente eu busco ao Senhor como eu buscava no começo? Não. E nós precisamos buscar esse fervor. Nós precisamos transpirar esse fervor. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas como eu faço isso? Como que eu vou buscar a Deus? Como que eu vou pegar e vou reavivar? É simples, irmãos. É só nós olharmos para a cruz. Você já relou numa pessoa morta? É gelado, é frio, não tem vida. Mas quando nós relamos em uma pessoa viva, ela é quente, ela tem cor, ela tem voz. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos ali aquilo que nos dá força, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos faz alcançar, aquilo que nos encoraja a enfrentar, aquilo que nos dá ânimo para nós pegarmos e nós voltarmos a ser quem nós éramos com Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do seu sofrimento. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus caminhando em direção à cruz. Eu imagino essa cena todos os dias, porque eu não vejo Jesus caminhar em direção da cruz como um cordeiro morto, como um cordeiro que estava prestes a ir para o matadouro. Eu não vejo Jesus caminhar diante da cruz como um homem que estava prestes a ser derrotado. Eu não vejo Jesus caminhar diante da cruz como um homem que estava prestes a ser condenado por seus erros. Eu vejo Jesus caminhando diante da cruz como um príncipe que está indo receber a sua coroa. Em João capítulo 17, vai ter a oração mais linda da história. E a Bíblia vai nos dizer que ele ora por ele ora pelos seus discípulos, mas no final ele ora por um povo. No final, nos seus joelhos dobrados, eu imagino Jesus olhando para o dia 25 de agosto. Eu imagino Jesus olhando essa igreja. Eu imagino Jesus olhando eu e você de joelhos dobrados antes de um culto iniciar. Melhor, eu imagino Jesus vendo você se levantar com alegria para vir ao culto nesta manhã. E Ele diz: volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. É tempo de nós voltarmos a buscar Ele como nós buscávamos. Jeremias 33 diz: clame a mim e responder-te-ei. Filipenses 3:3 diz: não penso já ter alcançado, mas eu sigo sem olhar para trás, eu prossigo para o alvo. 1 João capítulo 1 versículo 9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Isaías 43:18 vai dizer: esqueçam o que já foi, não vivam no passado, eu estou fazendo uma coisa nova. Romanos 8 capítulo 1 diz: portanto agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esqueça o que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás. Olhe para o alvo, foque no alvo, olhe para Cristo. Ele é a resposta para mim e para a sua vida. É Ele quem aquece o meu e o seu coração. E Ele olha para mim e para você e diz essa noite: volta,
Ele olha para mim e para você nessa noite e diz: lembra de quem você era, lembra como você orava, se lembra, somente se lembre e volte a praticar, volte a buscar. Somente se lembre de quem você era, e essa igreja verá o maior avivamento que ela já viu na história. Essa igreja viverá o maior avivamento que Foz do Iguaçu já viu. Essa igreja viverá o maior avivamento que o Paraná já viu, que o Brasil já viu, que o mundo já viu. Se lembre de onde você caiu. Se coloque de pé. Feche seus olhos por um momento. Lembre-se de onde você caiu. Volte a dobrar os seus joelhos. Volte a levantar as suas mãos. Volte a orar. Volte a clamar. Volte a buscar. Volte a ler a palavra. Se arrependa. Volte ao ponto de partida. Volte ao seu caminho de oração. Volte ao seu quarto secreto. Volte aos joelhos dobrados. Volte a se arrepender. Volte ao ponto de partida. Volte ao travesseiro molhado. Volte às vigílias. Volte a sacrificar as suas noites em oração e louvor. Volte a fazer os seus jejuns. Volte a fazer os seus compromissos diários com Deus. Volte a buscá-lo como você há muito tempo não o busca. Clame pela presença dEle. Clame pela atenção dEle. Chame por Ele. Nessa manhã, Deus Ele quer ter um encontro comigo e com você. Deus Ele quer estabelecer uma nova aliança comigo e com você. Ele está dizendo: volta a praticar as obras, volta a me amar como você me amava, volte a falar comigo como você falava. Eu espero por ti, eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de quando você se ajoelhava no seu quarto. Eu tenho saudade de quando você tinha intimidade comigo. Eu tenho saudade de quando você confidenciava a mim coisas que somente eu e você sabia. Eu tenho saudade daquela pessoa que olhava para mim e tinha aquele olhar apaixonado, que tinha aquele brilho nos olhos. Aquela pessoa que transpirava a minha palavra, aquela pessoa que transpirava o meu poder, a minha unção. Volte a falar em línguas, volte a ir para o monte, volte a participar das orações, volte às escolas bíblicas, volte a ser fiéis no culto, volte a ser fiel no dízimo, volte a ser fiel nas ofertas, volte. A palavra é volte a me buscar, volte a me adorar, estenda suas mãos para mim, busque-me como você nunca buscou, volta como ao primeiro amor. Eu tenho saudade de você, eu tenho saudade de quando você me buscava, eu tenho saudade do nosso relacionamento, eu tenho saudade da nossa comunhão, eu tenho saudade das risadas, eu tenho saudade das tristezas, eu tenho saudade, eu sinto saudade de você, diz o Senhor. Volte a me buscar, faça tudo diferente, volte a me buscar. Deus, nós louvamos o Seu nome e nós te engrandecemos, Jesus. Sim, Jesus, Tu és fiel, Senhor, e Tu és maravilhoso, Pai. O Seu amor nos constrange, Pai. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as coisas que nos fizeram nos afastar de Ti, pelas coisas que nos fizeram nos afastar da Sua presença, pela nossa fraqueza, Jesus, por aquilo que nos entristeceu no caminho, que nos fez muitas vezes nós deixarmos de orar, nós deixarmos de louvar, nós deixarmos de acreditar no Seu nome, Pai. Mas nesta manhã, Senhor, nós acreditamos em uma nova aliança.
Nessa manhã nós acreditamos em um renovo. Nessa manhã nós acreditamos em uma transformação. Nessa manhã nós acreditamos em uma nova oportunidade. Nessa manhã, Senhor, nós acreditamos, Senhor, no novo do Senhor em nossas vidas. Sim, porque no começo nós entendemos que muitas vezes nós podemos estar esquecidos pelos homens, mas o Senhor nos enxerga, o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre tem uma palavra para nos encorajar, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de se arrepender, uma oportunidade de buscar, uma oportunidade de voltar ao início de tudo, voltar onde tudo começou. Aqueça os nossos corações, nos faça sentir a sua presença como nós nunca sentimos, nos faça sentir a sua presença, Senhor, de uma maneira qual nós nunca sentimos, ouvi-lo como nós nunca ouvimos, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, o sobrenatural, Deus. Tu cantavas sobre mim, meu Deus, aleluia. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ele diz para você: volta. Antes de Ele te chama. Sopraste sua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Nós te adoramos, Jesus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas maravilhoso, Senhor.